Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, sois vós entre as mulheres, teu fruto somente Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Então, esta aula de hoje é sobre Napoleão e a Revolução Francesa. Ela põe um problema bastante interessante. Ela mostra como a história não é simplesmente o estudo da história não é simplesmente uma decoração, mas que exige análise e exige um raciocínio. Os livros apresentam normalmente a Revolução Francesa e Napoleão como opostos, como contrários entre si. Só para ter uma localização no tempo, a Revolução Francesa ela começou em 1789 e vai terminar, teoricamente, em 1799, quando Napoleão dá o golpe e se torna primeiro cônsul. Isso foi em novembro de 1799, com o golpe de Brumário, 19 Brumário. E a Revolução tinha mudado os nomes dos meses. E novembro era o mês das brumas, daí Brumário. Napoleão vai governar, então, de novembro de 1799 até 1814, quando ele é obrigado a renunciar a primeira vez e é mandado para a ilha de Elba. Depois ele volta no ano seguinte ao poder e vai governar durante 100 dias, quando é derrotado, enfim, Waterloo, e é obrigado a pedir demissão de novo e é preso pelos ingleses, mandado para ele em Santa Helena, onde ele vai morrer em 1821. Então, só para focalizar no tempo, a Revolução Francesa vai, teoricamente, de 1799 até 1789 até 1799, e Napoleão de 1799 até 1814 e 15, certo? Esses dois períodos, na verdade, eles têm uma grande unidade. Aparentemente, há uma oposição entre o governo napoleônico e o que fez a Revolução Francesa. Essa oposição se mostra claramente em alguns pontos. Então, vamos dar primeiro a posição da Revolução Francesa e depois comparando com Napoleão. Então, a Revolução Francesa, primeiro, fez uma grande perseguição à Igreja Católica. Toda a ação da Revolução Francesa foi uma ação anticatólica. Os livros apresentam a Revolução principalmente como sendo antimonárquica. Se o rei tivesse apoiado a pena de morte contra os padres que não aceitavam as leis revolucionárias, o rei ficaria no poder. Ele só foi morto porque ele se opôs à pena de morte contra os padres que resistiam à Constituição Civil do Clero. Então a Revolução foi feita contra a Igreja Católica. Ela visou a destruição da Igreja. Depois vamos dar as etapas disso. Esse foi o primeiro ponto. Napoleão, ao contrário. Napoleão fez um acordo com a Igreja. Em 1802, ele fez uma concordata com o Papa Pio VII. E reabriu as igrejas, reabriu os seminários, deu grande quantidade de dinheiro para os bispos, para os conventos, deu grandes privilégios para a Igreja, aparentemente. A Revolução tinha perseguido. A perseguição da Revolução contra a Igreja Católica foi uma coisa sistemática e extremamente bem pensada.
Então, dando uma visão de conjunto muito rápida, a Revolução Francesa, a princípio, em novembro de 89, ela primeiro tomou os bens da igreja como garantia de uma nova moeda, o papel moeda, o assignat. A França está numa crise financeira muito grande, e então o bispo Talleyrand, que era um bispo ateu, subiu à tribuna bem cedo de manhã, vestido de bispo. Quando se tratava de atacar a igreja, ele punha batina, ele nunca usava, ele não acreditava em coisa nenhuma. É um homem que vai receber todos os sacramentos, inclusive o do matrimônio, na igreja. Bem, esse bispo Talleyrand subiu à tribuna e, para dar uma solução para os problemas financeiros da França em 1789, era o comecinho da Revolução Francesa, ele sugeriu criar uma nova moeda, o assignat, quer dizer, assinado. A base para dar sustento, lastro a essa moeda, tinha que ser alguma riqueza concreta. Como não havia outra riqueza, ele sugeriu que se tomassem os bens da igreja em hipoteca, quer dizer, a garantia para a nova moeda, que ia ser impressa em papel. Até então a moeda era de ouro. A garantia para a nova moeda em papel seriam as propriedades da igreja. A Revolução prometia que não pegaria as propriedades, mas que apenas elas serviam de lastro. Prometia não tocar, principalmente no Palácio dos Bispos, o que deixou os bispos bastante gratos. Mas as terras da igreja, as terras dos conventos, das abadias, os grandes edifícios, os grandes conventos nas cidades, serviriam de garantia para a nova moeda. Os bispos, para não se mostrarem avarentos, aceitaram. Então, a primeira parte foi essa. Fizeram uma impressão de 400 milhões de libras em papel, 400 milhões de assinados pelo ministro da Fazenda de então. Bem, prometia-se não pegar os bens da igreja, era só uma hipoteca, mas sem ser efetivada em concreto. É claro que pagaram todas as dívidas, e gostaram tanto de se livrar das dívidas tão depressa, que imprimiram de novo mais alguns centenas de milhões de assignat, e foram imprimindo. O resultado, o dinheiro se desvalorizou com uma rapidez brutal, e logo foram pegando as terras da igreja, os prédios da igreja e tudo mais. O primeiro passo, então, foi se apoderar dos bens da igreja, porque a igreja empobrecida, ela não teria meios de defesa, porque qualquer defesa organizada exigiria dinheiro, e a igreja, não tendo mais riquezas, não podia mais se defender. A tomada de posse dos bens da igreja era simplesmente um meio de impedir uma defesa efetiva da igreja no plano político e no plano jurídico. Isso foi em novembro de 89. No começo de 1790, foram proibidos, primeiro se permitiu que qualquer padre, qualquer freira, teria liberdade de sair dos conventos quando quisesse. Não precisava cumprir os votos. Era a liberdade instaurada dentro da igreja, contra o voto de obediência. Está claro? Então se fez um inquérito dentro dos conventos para ver quem queria sair. E foi uma revoada nos conventos ricos. Todo convento rico se esvaziou. Os conventos pobres se mantiveram fiéis. Tá claro? O que mostrava muito bem como a penitência e a pobreza real ajudavam a manutenção da seriedade dos votos. Em Estrasburgo, se não me engano, os capuchinhos aguardavam com ansiedade a lei de liberação. Saiu a lei, à noite, os frades já tinham raspado a barba e estavam passeando na cidade, no lugar onde tinha naquele tempo o footing. Quer dizer, onde os moços e as moças passeavam. Lá estavam os frades do convento, os capuchinhos sem barba e sem batina. Tá claro? A seguir fizeram outra lei. Ficou proibido de admitir noviços. Então nenhum convento podia admitir novos elementos. Seria contra a lei francesa, contra a liberdade. Um absurdo. Então os conventos, podendo sair alguns, não podendo entrar novos, se esvaziaram. Aí então propuseram, já que alguns conventos estavam praticamente vazios, juntar vários conventos, os pessoal de vários conventos num só.
Mesmo que fossem de ordens diferentes. Então, capuchinhos, dominicanos, jesuítas, tudo misturado num prédio só, com regras diferentes, tocando os sinos nas horas mais diversas, o caos. Mas isso esvaziou alguns conventos, que puderam ser vendidos. Tá claro? O dinheiro entrou. Tá certo? A seguir, foi feita outra lei. Foi feita a lei chamada Constituição Civil do Clero. Eu estou passando a coisa bem rapidamente. Foi feita a Constituição Civil do Clero. O que era a Constituição Civil do Clero? A França, ela que tinha feito uma Constituição inteiramente racionalista. E tinha acabado com as províncias. Dividiram a França em 84 quadradinhos, retângulozinhos, baseados nos rios, na geografia e não na história. Também fizeram uma reforma na igreja da mesma maneira. Para que tanta diocese? Na França agora haveria 84 dioceses, uma para cada departamento. Haveria 10 arcebispados, claro, porque o número 10 é um número redondo, eles não eram quadrados, então, só os departamentos eram meio quadrados. Então, 10 arcebispados. Paris ficou arcebispado. Paris sempre foi bispado. A metrópole de Paris era Sens, a cidade de Sens, ao sul de Paris. Agora não, Paris ficou arcebispado. 10 arcebispados. Mas o pior era o seguinte, não era só uma remodelação das dioceses feita à revelia do Papa. Não eram os bispos nem o Papa que mudavam os limites das dioceses. Era a Constituição. Mas agora tinha mais. Os bispos e arcebispos seriam eleitos pelo povo. Era uma democratização da religião. Não era o Papa que nomearia os bispos seriam eleitos. Os bispos eleitos tinham que jurar não obedecer a nenhum bispo estrangeiro, o Papa, tá claro? E nem representante dele na França, o núncio apostólico. Quer dizer, esse artigo da Constituição Civil do Clero tornava a Constituição Civil do Clero absolutamente cismática, e nenhum católico podia aceitar. Como não podia aceitar votar num bispo, tá claro? Eleger um bispo. Os católicos que fizessem isso estavam violando o direito papal. É claro que os católicos não foram votar. Então os bispos passaram a ser eleitos pelos protestantes, pelos judeus, pelos maçons, pelos ateus, porque os católicos não votaram. Quer dizer, era uma destruição completa da fé. Não só os bispos eram eleitos, mas os vigários também. Então havia campanha eleitoral, vota em mim que sou o melhor vigário. Está entendendo, não? Então, votaram para eleger vigários. Quer dizer, uma palhaçada. Essa Constituição Civil do Clero era inteiramente cismática e o rei ficou com muita dúvida se podia aprovar uma tal lei. Consultou o Papa, de então, isso foi em 1790, 91. Consultou o Papa Pio VI. Pio VI respondeu ao rei que consultasse 2 bispos na França, Monsieur Bourgelin, tá certo? E Monsieur Champion de Cissé, tá claro? Os 2 eram bispos políticos. O rei os conhecia bem e pediu conselho a eles. Eles eram homens prudentes, sabe? Não, pensando bem, o senhor pode assinar a lei. E o rei então assinou. Não havia CNBB já naquele tempo, mas os 2 bispos eram dignos da CNBB. Pode assinar. O rei assinou. Logo que ele assinou, o Papa excomungou a Constituição Civil do Clero, todos que tinham votado a favor e todos que tinham aprovado. Não citou o rei, mas o rei estava no embrulho. Está claro, não? Uma coisa tremenda. Os bispos católicos não deram menor importância à Constituição Civil do Clero. A vida continuou. Está claro? Quando um bispo recebeu uma carta dos revolucionários dizendo que ele estava demitido porque não havia mais a diocese dele, ele nem tomou conhecimento. Está claro? Nas paróquias houve eleição rápida, né? Então formou-se uma igreja nova, a igreja constitucional. A igreja revolucionária. Os padres da igreja revolucionária casaram-se rapidamente. Em Paris, o primeiro padre casou, estava ele e a noiva, tá certo? Estavam presentes já um grupo de filhos dele, que já eram filhos antecipados ao casamento, tá claro? Não? E depois que realizou o casamento, o padre que oficiou o casamento passou o cargo para ele, para o novo casado, e ele casou o padre que eu tinha casado. Com todos os filhos assistindo, a sogra, tudo mais. Quer dizer, esses padres, vigários eleitos, era uma vergonha.
Os católicos fiéis não deram importância, não levaram, nem tomaram conhecimento da Constituição Civil do Clero. Mas a Constituição existia. E quando faleceu um primeiro bispo, a Revolução exigiu que fizesse uma eleição. Os católicos não compareceram. Houve vários candidatos, padres candidatos, e foram eleitos. Talleyrand e o bispo Gobel, bispo auxiliar de Paris, sagraram os novos bispos, formando então uma igreja cismática constitucional. Talleyrand tinha completado a obra dele de traição da igreja. Tá claro? Quando a Revolução vai ficar sangrenta, ele vai fugir para os Estados Unidos. Pois então, quando morreu o primeiro bispo, foi feita a primeira eleição. Houve vários candidatos e o Talleyrand sagrou os novos bispos, formando a Igreja Revolucionária Constitucional. Começavam assim duas religiões, duas igrejas. Tá claro? A Revolução não ficou satisfeita com isso, porque a Constituição Civil do Clero era um dos capítulos da Constituição Francesa. E todo o francês tinha a obrigação de obedecer à lei magna, a lei escrita nova. Então, como ninguém levava em conta dos católicos a Constituição Civil do Clero, se votou uma lei dizendo que os católicos deviam jurar obediência à Constituição. Tá claro? Caso não obedecessem à Constituição, não jurassem, haveria sanções. Primeira sanção: o funcionário público que não jurasse fidelidade à Constituição e à Constituição Civil do Clero, capítulo da Constituição Francesa, perdia o cargo público que tivesse. Padre perderia a paróquia. Funcionário público perderia o cargo. Se houvesse professores do Estado, que não havia, perderia o cargo. Não era brincadeira. Vocês podem imaginar hoje uma lei dessa: o fulano obedece uma lei contra a igreja ou perde o emprego. É uma coisa séria. As coisas iam sendo levadas, afinal eles exigiram que pelo menos na Assembleia fosse feito isso. Então na Assembleia de Deputados havia uns 200 deputados do clero. Exigiu-se dele que jurassem fidelidade à Constituição. Eles não juraram. Marcou-se um prazo. Tá certo? No final do prazo, eu estou resumindo, saltando etapas. No final do prazo, o último dia de juramento, só tinha alguns padres bem liberais e maçons jurado. A maior parte não tinha jurado. Tá certo? No dia prazado final, que os deputados do clero iam ser chamados nominalmente, jura ou não jura, e se não jurasse, perdia o cargo de deputado. A Assembleia amanheceu cercada pelos fanáticos revolucionários. Tudo gente do povo, contratada e paga ali, e ameaçando matar os padres e comer o fígado deles. E comiam. E comiam. Cenas de canibalismo na Revolução Francesa não foram raras. Houve muitas, tá certo? De canibalismo. Então, matariam aqueles bispos. Eu não quero dizer que havia cenas de canibalismo todos os dias, mas muitas vezes os massacres havia canibalismo. Tá claro? Então, por exemplo, no massacre de setembro, um indivíduo, quando mataram a Brigitte Lamballe, um ator de teatro, Gramont, cozinhou o coração dela na sarjeta e comeu. Bem. Então, a Assembleia pareceu cercada, e com ameaças violentas, dentro das galerias ocupadas pelos revolucionários. O clero apavorado no meio da Assembleia, todo mundo exigindo que votassem. Tá certo? Um abbé, um padre muito conhecido, abbé Grégoire, que vai ficar bispo da Igreja Revolucionária, era jansenista. Ele jurou, tá certo? Havia 2 bispos que só tinham jurado, Talleyrand e Gobel, mais ninguém. Esse padre Grégoire subiu à tribuna e pediu que os colegas deles fossem compreensivos, que jurassem.
que se não concordasse com a Constituição, que jurasse só da boca para fora, porque no coração não. Quer dizer, sugeriu perjúrio, assim as escâncaras, tá claro? Bem, então começou a chamada dos deputados do clero em ordem alfabética. Primeiro, o bispo de Agen, começa com A, A-G-E-N, para votar lá, pronunciar se votava, se aceitava a Constituição ou não. Ele foi à tribuna e disse que lamentava muito perder o cargo de deputado, porque na Assembleia ele tinha feito muitas amizades, que eram muito estimadas por ele, ter um tão bom convívio com esses companheiros e amigos deputados, mas para a fidelidade à igreja, ele disse, eu não posso jurar, eu não juro, vaia tremenda. Ele desceu lá sob apupos e ameaças, desceu, fora a multidão ululante, mata, mata. Aí então chamaram um padre, ele disse, assim como meu bispo não jurou, como São Lourenço, siga o meu bispo, eu não juro também. Vai, é maior ainda. Gritaria, porque cada um que subia, que dizia não, os outros se animavam a não jurar. Chamaram o terceiro em ordem alfabética. O terceiro subiu, não me lembro mais o nome dele, ele disse que ele, como fiel à Igreja Católica, vai, é tremenda, para, desce, parou a votação. Porque cada um que subia e não votava, aumentava a resistência. Então decidiu-se o seguinte, não ia ter mais chamada em ordem alfabética. Só podia subir a tribuna quem fosse jurar. Quem não ia jurar não podia. Assim, só para animar os traidores. Então deram meia hora de prazo para decidir. Pressão enorme sobre o clero. Jura, jura, não jura. Os bispos acuados, uma multidão pressionando eles no plenário. Passou meia hora. Alguém quer jurar? Ninguém quer jurar. Jura, não jura? 15 minutos mais 15 minutos. Ninguém jurou. 5 minutos mais. A multidão furiosa, porque eles eram pagos para ficar furiosos, não? Tá claro, assim, democraticamente, espontaneamente. Um mensalãozinho para eles. E então, não jura, ameaças grandes, não? Os bispos apavorados e os padres apavorados, pressionados, de repente se levantou um velhinho, um bispo bem velhinho. Quando se levantou, foi uma decepção entre os deputados do clero. Era um traidor. Nas tribunas, aplausos frenéticos. Logo ecoou na praça. Um bispo vai jurar. Viva o santo homem. Quem é? Bispo tal. Um patriota, um amigo da nação, um homem de visões abertas, um homem de mentalidade moderna. Tá claro ou não? O bispinho subiu lá, todos os outros lamentando a situação. Subiu e disse que ele era sacerdote há mais de 50 anos, era bispo há mais de 25 anos, e que não era no fim da vida que ele ia trair a fé. Não juro. Quando ele falou juro, caiu o mundo. O homem que tinha sido canonizado ao subir, desceu do céu aos trambolhões, apesar do reumatismo, fizeram ele descer rapidamente as escadinhas da tribuna, à frente com uns empurrões e alguns tapas, tá certo? Mas não jurou. Então aquilo deu uma força para os demais, ninguém jurou. Tá claro? Foi uma vitória enorme. Mas na França se exigiu por toda parte juramento. E qual foi o total? Eu estou resumindo. Total foi mais ou menos o seguinte, em números redondos. 48% do clero jurou fidelidade à Revolução Francesa, à Constituição Revolucionária e à Constituição Civil do Clero. 48% dos padres ficaram cismáticos contra o Papa. Não era brincadeira. 52% ficou fiel. 52%, uma maioria de 2%, quase nada. Era uma destruição, uma ruína. Então a igreja se dividiu. Houve dois cleros. O clero jurão, que era o clero que aceitou a Revolução Francesa, e o clero refratário, que foi adjetivo dado para os fiéis à Igreja Católica. A igreja refratária, aquela que é impermeável às novas ideias. Mas a Constituição, ela dava liberdade de religião, como o Vaticano II. Liberdade de religião. Então a igreja refratária teve direito de alugar prédios, perderam as igrejas, hein?
Todas as igrejas foram perdidas. Mas eles podiam alugar uma sala, uma casa e colocar lá edifício do culto refratário. Está entendendo? Está entendendo? No primeiro domingo, alguns padres, não, é preciso confiar. A lei nos permite liberdade. Você está entendendo? Tem sempre os otimistas, né? Sempre tem o clero otimista que vê sempre o lado bom das coisas. Não, existe a liberdade, está na Constituição. Se está na Constituição, eles vão respeitar. Imagine o que está na Constituição vai se respeitar. Nunca se respeitou nenhuma dessas constituições. Então, no primeiro domingo, alguns alugaram igrejas em Paris. Fizeram alugar edifício e puseram lá. Às 6 da manhã começaram as missas. Tudo bem, revolucionário acorda à tarde. Então a missa das 6, das 7, das 8, tudo bem. Na missa das 9 começaram os problemas. Porque os revolucionários começaram a chegar piedosamente com um feixe de varas para espancar os católicos. Está claro? Então na entrada, varadas em todo mundo. Começa a missa, eles entram na missa, o padre vai começar o sermão, gritaria, tá certo? Xingamentos ao padre que não jurou fidelidade à Constituição, que ele é rebelde. Alguns tentam discutir com o padre, outros defendem o padre. Saem discussões, saem brigas, chama a polícia. Tumulto, a lei proíbe perturbar a ordem. Prende o padre. Quem causou o tumulto? Claro, não. Ficou patente que não havia liberdade de culto. Então os padres fiéis tiveram que se esconder e rezar missa escondido. As missas passaram a ser nas fazendas, nos sítios, em casas, escondidamente, secretamente. Tá claro? A princípio, se tolerou um tanto isso. Depois fizeram leis de multa. Porque o culto refratário não ia para frente. Ninguém na missa do culto refratário, do padre Jurão. No padre Jurão ninguém ia assistir missa. Era uma missa nova. Cantavam-se os hinos revolucionários, a Marselhesa, a Carmanhola, o Sairá, davam-se tiros no ar, tá certo, para o ar, na hora do sermão, etc. Cantos revolucionários e não mais cantos piedosos. Quem ia nessa missa dos padres Jurões, dos padres que tinham aceitado, eram os maçons, eram os fanáticos do clube jacobino, eram protestantes, mas não católicos. Quando o padre dizia Dominus Vobiscum, não havia o Vobiscum. E o Dominus tinha ido embora. Era uma igreja esvaziada, uma igreja destruída. Então esses padres, vendo-se abandonados pelo público, exigiam dos revolucionários proteção e ajuda. E a proteção era a perseguição aos católicos. E então, no começo, fizeram multas contra os católicos que assistiam missa escondido. Depois, prisão. Depois da multa e da prisão, começaram outras leis mais pesadas. Está claro? Então, depois, degredo para Guiana. Era a morte certa. E finalmente se propôs a pena de morte. O rei vetou a pena de morte. Por isso ele foi derrubado. Isso foi em junho de 1792. O rei recusou assinar a pena de morte contra os nobres que tinham fugido da França e contra os padres refratários. E por isso que ele foi deposto, proclamado república, e 6 meses depois foi guilhotinado. O golpe contra a monarquia foi em agosto, em 21 de junho de 1793, o rei estava guilhotinado. 21 de janeiro de 1793, 21 de janeiro, o rei foi guilhotinado. Então a causa da morte do rei foi a resistência católica. E toda a Revolução Francesa ela vai girar em torno desse problema religioso. Os católicos vão começar a defender a religião com armas. Todo o oeste da França vai se levantar em armas. Então a Revolução proibiu tocar os sinos, proibiu haver missa.
Isso vai ser assim de 1792 até 1802. Napoleão vai liberar a igreja. Napoleão vai fazer o contrário da Revolução Francesa. A Revolução Francesa quis guilhotinar os católicos porque eram fiéis ao Papa. Tá claro? Napoleão vai fazer o contrário. Napoleão tinha sido amigo de Robespierre, do irmão de Robespierre, Bonbon Robespierre, Agostinho Robespierre. Ele não conheceu Robespierre pessoalmente, mas em Toulon, quando ele era general lá contra os ingleses, ele fez amizade com Agostinho Robespierre. A queda de Robespierre fez Napoleão perder os cargos. Era um general desempregado. Ele acabou, não vou contar aqui como tomou poder, mas afinal subiu. Foi nomeado comandante da tropa em Paris, por ocasião de uma tentativa de golpe monarquista, e os revolucionários, para controlar, puseram uma mulher ao lado dele, uma viúva, Josefina de Beauharnais, Josefina dos Belos Arreios, viúva de um general morto já, né? Claro, será viúva. Então, viúva do general Beauharnais. Ela tinha 2 filhos de general Beauharnais. Ela foi incumbida pelo diretor Barras de controlar Napoleão. Ficou amante de Napoleão e para controlar bem. Napoleão, por meio dela, conseguiu que fosse nomeado comandante do exército da Itália. Ele foi comandar o exército na Itália e expulsou. Ele nunca tinha comandado exércitos inteiros. Ele tinha 15 mil homens sem sapatos. Estava enfrentando o exército piemontês e o exército austríaco, que tinha invadido o sul da França, perto de Niça. Ele tinha ideias estratégicas espetaculares. E numa semana ele venceu 4 ou 5 batalhas, tá certo? Esplêndidas. Montenotte, Dego, Mondovì, Milésimo, e tomou Turim. Ele percebeu que as ideias que ele tinha eram fantásticas. Logo depois ele tomou Milão. Quando ele chegou em Milão, ele era um homem, um moço, tinha 26 anos. Era magérrimo, ele tinha ficado com uma doença de pele, sarna, e ele não cuidava, só arrancava as cascas das feridas, estava sempre sangrando e com pulso. Um cabelo enorme, desgrenhado, pouco banho. Então, parecia um jagunço, um cangaceiro do Lampião. Mas genial. Quando ele venceu a batalha de Lodi, que ele tomou Milão, em Milão o clero apavorado. Vai chegar o general Jacobino, amigo de Robespierre. A guilhotina está perto. Napoleão entrou em Milão, os bispos tremendo. Chamou os bispos, vamos à catedral, vamos rezar a missa e um Te Deum de ação de graça pela vitória dos exércitos franceses. E Napoleão foi lá com o comando do exército assistir missa. Ele não acreditava em nada. Era uma mudança tremenda. Em Paris, os revolucionários ficaram furiosos. Mandaram um protesto contra ele, que ele estava traindo a revolução. Como é que está fazendo acordo com os padres, com os beatos, le calotin. Então, claro, Napoleão disse, eu sei tapar a boca deles. Pegou 50 milhões de libras em ouro e mandou para os deputados. Oh, grande general! Ele não conhecia o Valério, mas o Duto ele conhecia. Então, 50 milhões de libras para os deputados, aplausos gerais. Os bispos, encantados, não? Tá certo? O generalzinho furioso, que parecia um ogre, um monstro, ajoelhado, assistindo missa e seguindo o canto do Te Deum. Ele não acreditava em nada, era uma pantomima. Mandaram invadir Roma e acabar com o Papa Pio VI, o último Papa, Pie VI, le dernier, Pio VI, o último. Ele foi devagar, foi para o sul, do norte para o sul da Itália, e tinha tido vitórias esplêndidas, foi indo devagarinho em direção a Roma. Entrou nos territórios papais, mas não atacou Roma. Mandou emissários, fez um acordo com o Papa em Tolentino. Fez um acordo com o Papa.
Os revolucionários em Paris, traidor, demite esse homem. Ele mandou outro Valério Dutra para eles, mais alguns milhões, o grande general. Está entendendo, né? Curioso, tá certo? Isso foi em 1796. Depois disso, ele vai conquistar grandes vitórias mais, vai obrigar a Áustria a pedir paz, e é recebido na França como um herói fabuloso. Então, claro, ele viu que não podia ainda dar o golpe, que não estava pronto, não estava maduro o poder para ele. Então foi para o Egito e voltou quando a França estava podre. Voltou em 99, deu o golpe, imediatamente procurou fazer acordo com a igreja, porque ele via que era uma estupidez matar os católicos. Um documento maçônico do século XIX vai dizer: nós decidimos que não deve haver mais cristãos. Ora, o sangue dos mártires é semente de cristãos. Se nós não queremos que haja mais cristãos, não plantemos sementes de cristãos, não façamos mártires. Os católicos têm que morrer na cama, de febre, como uma velha. Está claro? Napoleão, não, essas frases foram escritas uns 50, 60 anos depois. 50 anos depois de Napoleão. Mas Napoleão já tinha o plano. Ele vai fazer eleger, vai pressionar, indiretamente, mas pressionar, que fosse eleito, quando morreu Pio VI, fosse eleito Barnabé Chiaramonte, um bispo liberal, bispo de Imola, onde tem as corridas agora de, como se chama aquilo de San Marino, né? Imola. Bem, então, o bispo de Imola tomou o nome de Pio VII. Ele era liberal, simpático às ideias modernas da Revolução Francesa. Hoje seria da teologia da libertação. O bispo de Imola ficou Pio VII. Napoleão imediatamente contatos com ele. Tá certo? E fez um acordo com Pio VII. A igreja teria liberdade na França, acabou a perseguição. Acabou a divisão entre refratários e juramentados. O governo pagaria um grande salário para os bispos, um grande salário para os padres. A igreja receberia para os conventos e seminários muito dinheiro. Está claro, não? Ele vai fazer o contrário da Revolução Francesa. Está certo? Os revolucionários jacobinos o acusavam de traição. Ele dizia: vocês não entendem nada. Eu vou dar uma figura que Napoleão não usou, mas que é fácil para compreender a tática dele. Qual era a tática de Napoleão? Napoleão respondia para os jacobinos que eles tinham tentado a violência contra os católicos. Tentaram separar individualmente cada católico do Papa. Porque a grande força da igreja é a adesão dos fiéis em obediência ao Papa. Então a Revolução tentou separar cada católico com a guilhotina do Papa. É como se tentasse pegar uma vassoura, arrancar todos fio por fio. Um esforço enorme. Napoleão dizia: para que arrancar fio por fio? Pega o cabo. Se os fios estão bem amarrados no Papa, estão bem ligados ao Papa, se nós pegamos o Papa, todos os católicos vêm junto. Se eu pego o cabo da vassoura, vem todos os fios de uma vez. Não precisa arrancar os fios do cabo. É uma loucura tentar separar o povo do Papa. É preciso pegar o Papa. É preciso pegar um Papa e fazê-lo ter ideias revolucionárias. Quando o Papa defender as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, nós teremos vencido a igreja. É o que vão repetir os carbonários 50 anos depois. Se nós elegermos um Papa maçom, nós teremos o domínio da igreja. Está claro? Para dominar a igreja, preciso dominá-la pela cúpula. E foi o que aconteceu no Vaticano II. João XXIII e Paulo VI fizeram um acordo com o mundo moderno. Igualdade, liberdade, fraternidade. Igualdade com a colegialidade. Os bispos mandam contra o Papa. Liberdade e religião. Fraternidade e o ecumenismo. Tratar todo mundo como se fossem irmãos. Caim e Abel abraçados pelo pescoço. Abel morreu. É um amor grande, um amor fraterno. Bem, Napoleão dizia, quando ele procurou fazer o acordo com o Papa,
ele dizia, ele chamou um general vandeano, um general líder da resistência católica com armas. Eu vou libertar a igreja, mas não é para vocês, é para mim. Eu vou dar liberdade à igreja para mim. A igreja vai trabalhar para mim, para a revolução. Dizia para os revolucionários, ele, vocês fecharam os conventos, então só iam ser candidatos ao clero moços heróicos que não tinham medo de ser guilhotinados. É o contrário que deve ser feito. Muito dinheiro para os conventos e para os seminários. Nos conventos, uma televisão em cada quarto. Não tinha televisão naquele tempo, mas eu estou fazendo uma adaptação cronológica para entenderem. DVD nos seminários, tá claro, não? Vida gostosa, muito dinheiro e muita comida. E muito moço que não tem vocação vai querer pertencer a esse clero, a esses conventos, a esses seminários. Esses eram nossos homens dentro da fortaleza. Eu vou libertar a igreja para a revolução. Pio VII aceitou o acordo. Napoleão exigiu que ele nomearia os novos bispos. Demitiu todos os bispos da França. Demitiu os bispos antigos heróicos e os bispos novos da Revolução Francesa. Todos. E ele nomeou os novos bispos. Então ele pegou um pequeno grupinho de bispos heróicos que tinham resistido durante 10, 15 anos à Revolução. De 1789 até 1802, 4, mais ou menos. 13 anos. Um pequeno grupo deles, 2 ou 3. Pegou 2 ou 3 péssimos, dos piores, mais escandalosos. Por exemplo, o padre Grégoire, que ficou bispo revolucionário. O padre Grégoire, jansenista. E a grande maioria dos que não eram nem de cá nem de lá, nem carne nem peixe, nem católico nem revolucionário, mas os compreensivos. Os compreensivos são numerosíssimos sempre. São os não radicais. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem peixe, nem leão. Sapo. Que vive na terra e na água. Cheio de sapos. Então era um clero frouxo, de um episcopado frouxo. Está claro? Quando ele foi eleito imperador, ele exigiu ser coroado pelo Papa. E o Papa foi à França. E o Papa foi a Notre Dame. E o Papa sagrou Napoleão imperador da França. Graças a Deus, houve um fato lá que impediu a maior vergonha para a igreja, que seria o Papa colocar a coroa na cabeça do assassino, porque era assassino. Para restaurar a monarquia, exigiu dele que ele matasse alguém. Na hora que o Papa ia coroá-lo, ele tirou a coroa da mão do Papa e ele mesmo se pôs na cabeça, para dizer que ele devia a coroa apenas a ele. E com isso, esse ato de orgulho, ele salvou a igreja da desonra de um Papa dar por a coroa na Revolução Francesa. Então, Napoleão, ele fez o contrário da Revolução Francesa. Claro. A Revolução Francesa perseguiu. Ele não. Ele não. A Revolução Francesa tinha feito uma nova missa. Ele não. Volta à missa antiga. Mas o clero fiel, ele substituiu. Claro. Ele libertou a igreja falsamente. Uma falsa liberdade. Então, o que a Revolução Francesa não conseguiu com a guilhotina, ele conseguiu com a política e com o dinheiro. Está claro? Com a criação de um clero morno, tíbio, semidemocrático, semi-revolucionário. Daí que vai nascer o católico bonapartista e do qual vai nascer depois o católico liberal, que vai aceitar algumas ideias da Revolução Francesa como conciliáveis com a religião católica. Napoleão foi um gênio do mal que fez essa substituição da posição católica correta por uma posição católica frouxa, morna, tíbia, comprometida e traiçoeira. Está claro? Napoleão não foi o contrário da Revolução Francesa. Ele usando outra tática, ele fez exatamente o que a Revolução Francesa queria. Ele fez a Revolução triunfar. Fez a Revolução triunfar na igreja. Muitos católicos ficaram a favor dele. Napoleão teve a maior votação para ser imperador
nas províncias católicas que tinham lutado com armas na mão contra a Revolução Francesa. A Vendée lutou durante 9 anos, e a Bretanha, contra a Revolução Francesa, com centenas de milhares de mártires. Tá certo? Foram os lugares da França em que Napoleão teve maior votação, porque os padres mandaram o povo votar em Napoleão. Esse é católico. De católico não tinha nada. Quando ele foi para o Egito, ele pôs turbante e aderiu ao maometismo. Onde ele ia, ele adotava. Se ele fosse para a Índia, ficava budista. Tá claro, não. Não ia dormir em cama de prego, essa não. Porque a devoção dele não chegava tanto. Mas que ia tirar a camisa e fingir fazer meditação transcendental, olhando para um ponto vazio no espaço, isso ele faria. Tá claro, não? Tudo bem? Então, aparentemente, ele foi contra a Revolução Francesa. Ele executou o que a Revolução Francesa queria com uma outra tática, em vez da violência, a política. Está claro? Segundo ponto, que vai aparecer um contraste entre Napoleão e a Revolução. A Revolução Francesa foi antimonárquica. Ela detestava o rei, os homens são iguais. Por que só o filho do rei pode governar? Todo mundo tem direito de ser votado e ser eleito. Está claro, não? Nada de herança. Não há herança de cargos políticos. Fora com o rei. Entretanto, Napoleão se fez imperador. Se fez imperador. Tá certo? Para compreender isso, é preciso compreender como tinha terminado a Revolução Francesa. Quando Napoleão fez o golpe contra os monarquistas em 1795, que eu fiz uma alusão só, a Revolução Francesa estava no chão. Ela estava totalmente desmoralizada, completamente desmoralizada pela demagogia, pelas traições, por tudo mais. Robespierre tinha levado a Revolução ao paroxismo em 93, 94. Matavam-se em Paris 110, 120 pessoas por dia com pena de morte. Robespierre era contra a pena de morte, hein? Por isso que ele executava 120 por dia. Em toda a França, a mesma coisa. Uma caricatura do tempo mostrava depois, Sigil toute la France, um túmulo com o epitáfio, aqui jaz a França inteira. Por todo lado eram massacres, tá certo? Robespierre, afinal, se julgava Deus. Ele se pensava Deus. Se julgava o Messias. Em junho de 1794, pouco antes de ele morrer, vieram noticiar que ele ia nascer de novo. Ele seria o Messias da França, ia nascer. Que uma velha em Paris, Catarina Théot, estava grávida, ela tinha 69 anos, estava grávida, ia dar à luz o Messias, e o Messias seria Maximilien Robespierre. Ele acreditou que ia nascer de novo, e foi visitar a mamãe. Ela morava no bairro da Zona Norte de Paris, ele foi lá visitar a mamãe. É claro que era uma louca. Ele foi vê-la, a mamãe grávida, que ia nascer ele de novo. Seria o Messias do mundo. Quando os inimigos dele noticiaram na Assembleia, esse fato foi uma gargalhada só. Ele causava um terror enorme. Um deputado, ele era míope, usava um lorgnon, lentes, né? Então um dia o deputado dizia, ele me olhou. Será que ele pensa que eu penso? Diga para ele, eu não penso nada, eu não penso. De medo. De tanto pavor que ele incutia. No final, dos 700 deputados, compareciam à Assembleia, uns 100 e poucos, de medo. Mas quando se contou que ele foi visitar a futura mamãe dele, foi uma gargalhada só. E a gargalhada o liquidou. Ele perdeu o poder no dia 9 Thermidor. Houve uma rebelião dos deputados contra ele. Ele acabou perdendo o controle e foi declarado fora da lei. Ele tentou ainda um golpe, mas hesitou. Quando ele reuniu os capangas para dar o golpe, choveu. E o pessoal, como não se decidia, no meio da chuva, os entusiasmos feneceram, cada um foi para casa, invadiram onde ele estava, na prefeitura, prenderam-no. Ele tentou dar um tiro no queixo, se fraturou o maxilar. No dia seguinte, 27 de julho, 9 Thermidor, foi guilhotinado na Praça da Revolução. Ele morreu. Quando ele morreu, um grito tremendo na praça, abaixo o máximo.
Os que tinham dado golpe contra ele pensavam tomar o poder. Quando viram o grito abaixo o máximo, não caíram das nuvens, mas caíram da guilhotina. Caíram do patíbulo. O que era o máximo? O preço máximo. A Revolução tinha feito um tabelamento de preços. Está claro, não? Toda a mercadoria era tabelada. Como a inflação era astronômica, os preços máximos postos nas coisas eram ridículos. Ninguém tinha possibilidade de produzir nada com aqueles preços. Então desapareceu a mercadoria. Ninguém produzia coisa nenhuma. Fome geral. Em Paris se comia pão de capim. Era o pão da igualdade. Duro como o quê? E amargo, tá claro? Para toda Paris, tá certo? Tinha 600 mil habitantes, se matavam 12 reses por dia, o que dava algumas gramas de carne para cada habitante. Tá claro? Ridículo. Fome grande. Quando mataram Robespierre, o grande grito foi abaixo o tabelamento de preço, abaixo o preço máximo. E o fim do tabelamento de preço era o fim do socialismo que estava sendo introduzido. Começou um novo regime liberal, que foi a época do diretório, o caos. A Revolução estava desmoralizada. Pelas ruas de Paris, os monarquistas andavam com um tacape na mão, que eles chamavam o poder executivo. E encontrando o revolucionário, descia o poder executivo na cabeça deles. Nos teatros, quando se falava a palavra rei, aplausos gerais. A Revolução estava liquidada pela inflação, pela desmoralização, pelos crimes, pelos políticos nanicos que tinham subido por cima da guilhotina e se instalado no poder. Ia voltar o rei. Ia voltar o rei. Antes que voltasse o rei de verdade, Napoleão deu o plano para evitar isso. Só está destruído o que é substituído. O povo quer o rei. Vamos dar um rei. Está aqui o rei, sou eu. Porque só está destruído o que é substituído. Essa frase dele é genial. Uma coisa para ser destruída, ela não pode ser proibida. Tem que ser substituída. O proibido deixa um vazio. O substituído não. Onde tem algo substituindo o que foi proibido, o povo é iludido. Assim, proibir a missa antiga, o Vaticano II não fez. O Vaticano II substituiu a missa. E o povo esqueceu a verdadeira. Só é destruído o que é substituído. Tá claro? Então a monarquia é voltar. Todo mundo, toda a França era monárquica. Então, já que ia voltar a monarquia, e seria a monarquia católica, Napoleão sugeria fazer uma monarquia revolucionária. Ele era o rei. Vocês querem um rei? Estou aqui eu. Eu dei liberdade para a igreja. Quando ele sugeriu fazer uma nova monarquia, os jacobinos revolucionários que estavam no poder ainda, que estavam enchendo as câmaras, as assembleias ainda, ficaram furiosos, acusando Napoleão de estar traindo a revolução. Ele dizia que não, que eles eram os idiotas. Ele estava salvando a revolução. Por quê? Fazendo uma falsa monarquia, se esqueceria a antiga. O golpe foi tão bem dado que todos os monarquistas apoiaram Napoleão. O próprio irmão do rei Luís XVI, na esperança de que Napoleão, restaurando a monarquia, chamaria um dele para o trono, apoiou. Então Napoleão subiu ao poder com o apoio dos católicos. Como eu disse, a Vendéia e a Bretanha, que eram as províncias mais católicas, que tinham lutado contra a Revolução Francesa, votaram em massa para Napoleão como rei. Está claro, não? Só está destruído o que é substituído. Mas os revolucionários exigiram uma garantia. Ele ia fazer uma falsa monarquia. Que garantia ele daria para os revolucionários de que ele não tentaria restaurar uma monarquia de verdade? Exigiram dele uma garantia de não fazer um acordo com os reis verdadeiros. Ele deu a garantia. Ele mandou raptar um príncipe da família real francesa, que morava na Alemanha, perto da fronteira, o Duque d'Enghien, primo dos reis da França, da família Condé. Napoleão mandou uma tropa de 80 homens, comandada por Caulaincourt, atravessar a fronteira secretamente,
atacar o castelo onde estava morando esse príncipe, raptá-lo, trazê-lo rapidamente a Paris. Ele foi trazido a Paris para a fortaleza de Vincennes, no leste de Paris. Na fortaleza de Vincennes, foi julgado na mesma noite e fuzilado de manhã cedo. Nunca mais Napoleão podia se reconciliar com a família real francesa, porque entre ele e a família real tinha o sangue do Duque de Enghien. Está claro, não? A garantia que ele dera de não restaurar uma monarquia, de se fazer imperador, mas um imperador ersatz, na linguagem comum de hoje, uma palavra grosseira, um imperador fajuto, um imperador falso, era matar um príncipe da família real. Ele matou. Está claro? Foi eleito imperador. O Papa veio à França e foi coroá-lo. Tá certo? Na véspera da coroação, a amante de Napoleão, Josefina, foi falar com o Papa. Pediu para ter uma audiência com o Papa à noite. E disse que tinha que fazer um confessasse com o Papa, que ela não era casada com Napoleão, era amaziada com Napoleão. O Papa caiu das nuvens, imagine. O pessoal que cai das nuvens é tão numeroso. As nuvens são fofas. O Papa caiu das nuvens, sem paraquedas. Como? Não é casado? Imagine. Josefina. Não era casado. O Papa disse que assim, não podia coroar Napoleão. Napoleão, quando soube do golpe de Josefina, que era muito mais velha que ele, e muito sabida, ela queria forçar o casamento para ficar garantida como imperatriz. Está claro ou não? O Papa mandou chamar Napoleão. Napoleão veio furioso. E agora tinha que casar. O Papa casou os dois. Napoleão não queria casar-se, porque ela era velha e não tinha filhos mais. Está claro? Então, Napoleão tinha esperança de ter filhos. Então casou-se. No dia seguinte, em Notre Dame, foi realizada a cerimônia da sagração. Eu contei há pouco. Na entrada da catedral, Napoleão estava entrando e a coroa, o cetro, etc., estava sendo carregado pelos marechais do Império. Ele vinha com o irmão dele, José, tá certo? Em italiano, Giuseppe, apelido Beppino, Zezinho, né? Então, ao entrar na catedral, Napoleão se virou para o irmão e disse: "Ei, Beppino, se o babo te vedesse, ei, Zezinho, se o papai nos visse..." A mãe de Napoleão, que era o pai de Napoleão era uma toupeira, ele já tinha morrido. A mãe estava viva, e era muito viva, e disse para Napoleão: "Aproveita enquanto dura, porque vai durar pouco." Mete a mão. Bem, Napoleão, por orgulho, exigiu, pegou a coroa e se meteu a coroa na cabeça, poupando o Papa de coroar o assassino do Duque de Enghien. Um autor francês, Claudel, numa peça a respeito, faz um personagem perguntar para o Papa: "Como é que o senhor confundiu o bode com o cordeiro? Como é que o senhor coroou o bode e não o cordeiro? O rei verdadeiro o senhor não conheceu, o senhor coroou o imperador falso. É tão fácil distinguir o bode do cordeiro." Até pelo cheiro, não? Napoleão se fez imperador. Ele restaurou uma monarquia absolutamente ridícula. Está claro? Os revolucionários protestavam: "Mas eu sou garantia da vitória da Revolução. Eu sou a Revolução Francesa." E ele era mesmo. Fazendo aparentemente o contrário da Revolução, ele realizava exatamente o que a Revolução tinha pretendido. Era uma pessoa do povo que ficava rei. Antes da Revolução, só o filho do rei podia ser rei. Agora não. Ele, pelo mérito pessoal dele, de general, ele tinha conseguido a coroa. Qualquer um podia governar. Está claro? Era o triunfo da igualdade. Ele vai dominar a Europa. E vai nomear os irmãos dele, e os parentes dele, e os generais dele, reis de todo lado. O irmão dele mais velho, o Zezinho, grão-mestre da maçonaria, ele vai nomeá-lo
em primeiro lugar, rei de Nápoles. E lá foi o Zezinho primeiro, rei de Nápoles. O José Bonaparte passou a vida inteira com inveja de Napoleão, julgando que Napoleão tinha fraudado a ele. Ele era o gênio da família. Ele só teve destaque porque Napoleão era um grande general. Napoleão fez ele, então, rei de Nápoles. O general Bernadotte, noivo de uma antiga namorada de Napoleão, ele o nomeou rei da Suécia. O outro irmão dele, Luís Bonaparte, nomeou rei da Holanda. O outro irmão, Jerônimo, nomeou rei da Westfália. Tá claro, não? Mais tarde, quando ele vai conquistar a Espanha, ele vai transferir o irmão dele mais velho, José Bonaparte, de Nápoles para Madrid. Tá certo? Onde vai ser Dom José I, el rei intruso, o rei intruso. Então transferiu do rei de Nápoles para o rei da Espanha. Tá claro ou não? E nomeou o cunhado dele, Murat, rei de Nápoles, o rei Joaquino. Joaquim Murat era um grande general de cavalaria, antigo padeiro. Tá claro? Então, quando os revolucionários protestavam, que ele estava fazendo monarquias por todo lado, ele disse, vocês são uns idiotas. A revolução guilhotinou os reis, e daí? Não fez a igualdade. Os reis continuaram com prestígio. Eu não guilhotino os reis, eu faço padeiro os reis. Não sei se entenderam. Transfere reis de um reino para o outro, de Nápoles para a Espanha, como um presidente da República transfere um chefe de seção, tá claro não? Da agência tal do Banco do Brasil para outra agência. Como transfere um ministro, não sei se entenderam. Ser rei não era mais nada. Ele tornou o título de rei absolutamente ridículo. E ele fez uma corte. A corte de Napoleão era de um ridículo único. No começo, ele tentou macaquear as cerimônias da corte de Versailles, do rei. Então, em Versailles tinha o beijamão. Então, as pessoas convidadas iam até o trono do rei e beijavam a mão do rei, trocavam uma palavra, etc. Isso levava um tempasso. Napoleão era um homem que não tinha paciência. Ele trabalhava 20 horas por dia. Ele só dormia 4 horas por noite. Ele fazia os ministros trabalharem tanto que vários ministros dele, agora me esqueci os nomes, mas 3 ministros morreram de cansaço, de tanto que exigia trabalhar. Ele dormia 2 horas, trabalhava um tempasso, depois dormia 2 horas e continuava trabalhando. Só 4 horas por dia, dividido em 2 turnos de 2 horas. Para conseguir trabalhar meses assim, ele trabalhava dentro d'água. Estava sempre numa banheira, ditando ordens para 6 secretários ao mesmo tempo. Então tinha 6 secretários, não havia gravador. Ditava para 6 pessoas ao mesmo tempo. Para um secretário, ditava o quê? Um decreto qualquer legislativo. Para outro, uma carta para o imperador da Rússia. Para outro, um decreto sobre a religião. Outro, uma lei regulamentando a Comédie Française. Outro, organizando uma campanha militar, calculando até o número de botões de cavalos e de fardas que devia levar. Está entendendo? Quer dizer, uma atividade inacreditável. Ele não aguentava as cerimônias da corte, o beijamão. Uma fila enorme lá para ir beijar a mão dele. Fala, para todo mundo. Parava, então, em vez da fila passar por ele, ele punha a mão assim, ia passando na boca de todo mundo. Acho que estragou tudo aqui agora. Eu fui bancar o Napoleão. Eu fui caricaturar Napoleão, porque é uma caricatura, evidentemente. Mas ele passava por todo mundo, passando, dando a mão para todo mundo e não esperando chegar as pessoas. Ele tinha mais o que fazer do que o beijamão. Era uma coisa ridícula. Tá claro, não? Ele fez uma falsa monarquia, porque só está destruído o que é substituído. Uma moeda forte só pode ser destruída se ela for substituída por uma moeda fraca. Tá claro, não? Senão, não. Tá bem entendido, não? Terceiro ponto. A revolução era contra a igualdade, por isso foi contra a nobreza. Está claro? A revolução pregou a igualdade absoluta. Uma igualdade tão grande que a revolução exigiu que fosse feita a igualdade no calendário. Que não tinha cabimento haver um mês de 28 dias, como é o nosso fevereirozinho, e ter um mês de 31 dias. É um absurdo. Por que a desigualdade? Então dividiu o ano em 12 meses de 30 dias. 12 vezes 30, 360. Sobram 5. Os últimos 5 dias do ano eram feriados. Eram os dias
Saint-Culotide, o dia do Saint-Culotte. O que era o culotte? O culotte. O culotte era aquela roupa para cavalgar. Então, para cavalgar não pode usar essa calça, que é o pantalão. O pantalão, essa calça, era usado pelos pobres naquele tempo. Quem tinha Volkswagen era cavalo, não é isso? Então andava a cavalo. Mas para andar a cavalo, para não manchar e não ficar a roupa impregnada pelo sol do cavalo, tinha que usar polainas de couro, botas de couro. Então a calça entrava na bota. A calça era presa na altura do joelho e entrava na bota. Era chamado culotte, tá claro ou não? Que era uma calça própria para cavalgar. É usada até hoje pelos jockeys, pelos cavaleiros. Quem vai cavalgar usa culotte, tá certo? Aquilo é um símbolo de pessoa rica. Quem andava a cavalo tinha o culotte. O povo que era pobre não tinha cavalo, andava de pantalão. A Revolução Francesa proibiu os culottes. Quem usava culotte, guilhotina. O único que podia usar culotte na Revolução Francesa foi Robespierre, que passou a vida inteira enculotado. O resto, e com florzinhas na mão. Que ele gostava de florzinhas na mão. E sangue na praça. Tá certo? Então, a igualdade era muito grande. Os 5 últimos dias eram os dias do Saint-Culotide, dos pobres. Tá claro? Mas também os nomes dos meses eram nomes em homenagem a pessoas de destaque. Por exemplo, Júlio é um mês dedicado a Júlio César. Tá claro? Júlio César. Então trocaram o mês de julho de nome em Roma. Mas se os homens são iguais, fora Júlio. E agosto, em homenagem a Augusto, fora Augusto. E maio, em homenagem a deusa Maia, fora Maio. E janeiro, em homenagem ao deus Jano, fora Jânio. Tá certo? Então sugeriu-se trocar o nome dos meses. Então, um pretenso poeta, Fabre de Glantine, organizou um novo calendário de acordo com as intempéries. Então, o mês dos ventos era o mês ventoso, tá certo? Depois tem um mês brumoso, e depois um mês chuvoso. Rimava, mas era uma tolice, tá claro? Tá bem entendido, não? Depois tinha um mês dos frios, frimário, tá claro? Brumário, eu digo, né? Brumaire, frimaire, tá certo? E tinha o mês do calor, termidor, o mês das messes, messidor. Então os nomes eram tirados das intempéries, os nomes dos meses, ou das coisas que se faziam. A messe, messidor, o mês das colheitas. Frutidor, o mês dos frutos. Né? Floreal, o mês das flores, maio. Prerial, o mês dos prados, abril. E daí para fora. Os nomes eram poéticos, mas absurdos. Também se mudaram os dias da semana, porque os dias da semana são homenagem a deuses. Segunda-feira é dia da lua, lundi em francês, em italiano lunedì, em inglês Monday, dia da lua. Saturday é dia de Saturno, tá claro? Friday é dia da deusa Freia, Vênus. Então, fora os deuses. Então, dividiu-se o mês de 30 dias em 3 semanas e 10 dias. O primeiro dia seria lundi, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, 9 dias, e finalmente o décadi, descanso. O povo não gostou, porque trabalhava agora 9 dias, descansava 1. Para quê? Para eliminar o domingo. E se alguém se vestisse melhor no dia antigo do domingo, guilhotina, que era sinal de religião. Usou uma medalhinha no pescoço, guilhotina a família inteira. Tem um santinho, alguém tem um santinho, toda a família guilhotinada. Então acabaram com todos os dias como eram antigamente. Mas tinha também os santos. Dia de São Pedro, São Paulo, dia de São João, Santo Antônio, São Luís, São Pancrácio. Fora, os homens são iguais, não há santos. Então trocaram as festas. Então, segunda-feira, dia da picareta. Terça-feira da enxada. Quarto dia, dia do cachorro. Dia do porco. Deve ser do autor do novo calendário. Está entendendo? Não? Dia do bombeiro. Dia do papai, da mamãe. Dia do funcionário público. Está claro? Dia do hospital, da ambulância. Dia da couve-flor. Tá certo? Dia do repolho. Dia dos animais, dia dos instrumentos, dias de funções,
Para quê? Para eliminar os santos. Isso tem hoje. Dia do Papai Noel, dia do papai, dia da mamãe, dia da sogra, claro, e assim por diante. Era uma laicização, uma eliminação dos santos. A Revolução queria igualdade. Ela proibiu todos os títulos. Barão, conde, duque, príncipe, fora. Proibiu a partícula D nos nomes. Porque alguém que se chamasse fulano de tal coisa, o D indicava que era dono de um feudo. Foi proibido o D. Então conta-se que um indivíduo chamado o Marquês de Saint-Janeiro, o Marquês de Saint-Januário, le Marquis de Saint-Janvier, foi um dia numa repartição pública e perguntaram lá, qual é teu nome? Porque não podia chamar de vous. Todo mundo é você. Qual é teu nome? Ele disse, eu sou, je suis de Marquis, il n'y a plus de Marquis, não há mais Marquês. De, il n'y a plus de D, não tem mais D. Saint, il n'y a plus de Saint, não tem mais santo. Janvier, il n'y a plus de Janvier. Então, puseram então o antigo Marquês de Saint-Janvier, atualmente cidadão nevoso, porque janeiro era o mês das neves, era o mês nivoso. Então ficou o cidadão nevoso. Tal era o ódio da desigualdade. Está entendendo ou não? Tudo tinha que ser igual. O vous, que é o termo de tratamento normal francês, foi proibido, porque como pode chamar alguém de vous no plural? Todos são iguais, não há um homem que valha por vários. Então todo mundo é você. Em francês, tu. Ficou obrigado o título de tratar os outros contigo. Tutoiement. Diga, filho. Pergunta. Professor, eu gostaria de saber se o uso dos sinais por um cristão, a pena de morte associada, era extensiva a toda a família? Normalmente sim, porque toda adesão à religião era proibida. Se propôs até destruir as torres de Notre Dame, porque dizia que eram torres aristocráticas, elas ficavam acima dos telhados comuns, então tinha que derrubar. Elas só não foram derrubadas porque um deputado está muito bem, mas só se agregarem um artigo nessa lei, que com as pedras das torres vão fazer um manicômio para botar o louco que propôs isso lá dentro. Está entendendo? Então, é claro que podia haver em certos lugares uma certa tolerância, mas onde havia o terror, aí era todo mundo morto. Para você calcular o horror, por exemplo, um amigo do Robespierre, Lebas, deputado, ele foi mandado para Arras para estabelecer a revolução à força. Tá claro? Ele, quando entrava no teatro, um dia ele entrou no teatro e ninguém se levantou, ele fez um escândalo. Porque quando entrava o rei, todo mundo se levantava. Agora entrou um deputado do povo, ninguém se levanta, todo mundo é pé! E todo mundo é pé para o Lebas. Tá claro? Não? Esse fulano passa na rua, uma moça não cumprimentou, ele ficou uma fera. Parou a moça, começou a gritar com ela tinha um livro, que livro é esse? Tá certo? E era a morte certa. Ele condenou à morte um fulano que tinha um papagaio, que estava acostumado a gritar, vive le roi, vive le roi, vive le roi. Então condenou à morte o dono e o papagaio. Aí a amante dele, prima dele, pediu misericórdia para o papagaio. Não. E ele, misericordiosamente, concedeu sursis para o papagaio, com a condição que, durante um certo tempo, ela devia conseguir que o papagaio dissesse vive la République, e não mais vive le roi, viva a república, e não viva o rei. Mas como o papagaio é um animal de palavra, o papagaio continua dizendo vive le roi, e foi para a guilhotina. Está entendendo? Agora, se por bobagens assim se metia na guilhotina, você pode calcular por coisas sérias. Evidentemente, todos os símbolos religiosos eram proibidos, e normalmente a família era morta. Não só símbolos religiosos, mas símbolos monárquicos. Houve uma família morta porque tinha uma colherinha em casa com uma flor de lis. Então toda a família foi guilhotinada. Tá claro? Um artista de teatro foi guilhotinado porque no palco ele gostava de usar roupas ricas e vistosas nos papéis que ele representava. Se destacava, guilhotina. Tinha que ser tudo igual. Está claro? Então a França proibiu todos os títulos. Tá certo? Fez uma igualdade completa. Mas os títulos, eles tinham um prestígio enorme. Tá claro? Não era fácil. Podia-se guilhotinar as pessoas, mas os títulos não são guilhotináveis.
ser príncipe, ser conde ou duque era um negócio prestigioso. Tão prestigioso aqui que os nossos milionários compram, né? Tem o conde Francisco Matarazzo, o conde Crespi, e daí para fora. Os ricaços compram os títulos. A nobreza tinha um prestígio enorme. E quando a Revolução decaiu, o povo ansiava pela volta dos antigos nobres. Napoleão percebeu. A nobreza ia voltar. A nobreza começou a voltar. E o povo amava a nobreza. Ao contrário do que diz os nossos livros. O que fez Napoleão? Já que a nobreza ia voltar, só está destruído o que é? Portanto, ele fez uma falsa nobreza. Então, de uma só vez, ele nomeou 31 duques. Tá certo? Alguns milhares de condes e milhares de barões. Eu não me lembro mais os números. Está claro? Quer dizer, distribuiu o título de nobreza às pencas. Todo mundo virou nobre. Está claro? Não? O primeiro nobre que ele nomeou, o primeiro duque do império, foi do Marechal Lefebvre, duque de Danzig. Ele escolheu a dedo, porque ele queria avacalhar os títulos. E o inflacionamento dos títulos desvaloriza os títulos, claro. Está bem isso aí? Tá? Quando ele estava em guerra contra a Rússia, ele cercou a cidade de Danzig, na Polônia, e estava para tomar a cidade. Quando a cidade estava para cair, ele se retirou do comando e deu o comando para o general Lefebvre. Ainda era general, depois de ficar marechal. O general Lefebvre escolheu a dedo. Era um antigo sargentão de polícia militar, vamos dizer assim, equivalente à polícia militar. Um sargentão grosseiro, estúpido, bronco. Tá claro? Fez ele conquistar Danzig. E quando ele conquistou Danzig, foi lá abraçá-lo. Oh, meu grande general Lefebvre, eu te nomeio duque de Danzig. Por que escolheu ele? Não só por ele ser um bruto, mas porque ele era casado com a mulher dele. Ele ficando duque de Danzig, a mulher dele ia ficar duquesa de Danzig, a primeira duquesa do império. Era chamada Madame Saint-Gêne, Madame sem modos, sem cômodos, sem respeitos. Era uma fulana baixinha, gorducha, analfabetíssima. Ela podia ser do PT, completamente analfabeta, está entendendo ou não? Era uma mulher que tinha sido lavadeira quando moça, e depois tinha sido vivandeira. Vivandeira quer dizer, durante as guerras da Revolução, ela levava comida para os soldados. O que em geral não indicava uma pessoa que era muito respeitada do ponto de vista moral. Claro ou não? Essa coitada se casou com o general Lefebvre, analfabetíssima. Ela tinha uma boa idade então, mas era atarracada. Eu vou dar a fotografia para vocês depois verem. Uma tarracada grosseira para chuchu. Era a primeira duquesa do império. Era o modelo da nova nobreza. Está claro? Foi uma coisa tão ridícula que o próprio Napoleão se escandalizou e viu que tinha ido longe. Então exigiu dela que aprendesse a ler e escrever. E nomeou uns professores para ensiná-la a ler e escrever. O professor foi lá e começou a dar aula para ela com cartilha, né? E alguns livros. Ela ouviu a primeira aula. Na segunda aula o professor começou a coisa, ela pegou o professor, pegou os livros, meteu os livros na cabeça do professor, vai para fora. Je ne suis pas liseuse, eu não sou leitora. E acabou o curso e era analfabeta mesmo. Tá claro? Ele nomeou antigos condes, condes de novo. A palavra conde, em francês, comte, é o mesmo som de contas. Então se dizia que era les comptes refaites, as contas refeitas. Um que era conde foi nomeado barão. Na próxima vez vai virar cavaleiro só, né? Ele vai estar rebaixado. Tá certo? Os grandes criminosos da Revolução ficaram grandes príncipes. Tá certo? Então, Fouché, assassino tremendo, antigo clérigo da congregação do oratório, massacrador de Lyon. Ele com Collot d'Herbois foram nomeados procônsules em Lyon, quando Lyon se revoltou contra Paris, em 1793, 94. Ele arrasou Lyon, acabou com a cidade e trocou o nome dela para se chamar Ville sans nom, cidade sem nome. Em Lyon,
Todo o centro histórico foi destruído por ele. Ele reunia na praça principal de Lyon multidões do que eles consideravam antes revolucionários, todos amarrados, punha canhões a queima-roupa, tá claro? Todo mundo amarrado, com os canhões assim na frente, e ele com o colo de bois aparecendo numa janela, brindavam: Vive la République, viva a República. E quando eles brindavam com champanhe, os canhões atiravam a queima-roupa. As balas atravessavam a multidão, matando um número enorme, arrancando pedaços, membros, pernas, braços. O que sobrava de feridos, vinham os soldados e picotavam com as baionetas. Depois reunia outra multidão e matava todo mundo. Esses eram os canhoneiros do Fouché. Napoleão nomeou ele Duque de Otranto. Está claro? O Talleyrand, que Napoleão dizia que era esterco dentro de uma meia de seda, o príncipe Talleyrand foi feito príncipe de Benevento. Está claro? Savary de Rovigo foi nomeado chefe de polícia e o Duque de Rovigo. Eles se encontravam, os revolucionários, que tinham sido terroristas com Robespierre, que proibiu chamar o outro de vous. Está entendendo? Guilhotinava quem chamava outro de vous. Agora, eu fiquei duque e você, conde, um abraço. Eram os antigos igualitários festejando, que agora eram nobres. Os nobres franceses autênticos ficaram contentíssimos, porque não perceberam imediatamente a ratoeira em que está a armação feita, a maracutaia, diria o Lula. Tá certo? Napoleão dizia para os nobres franceses: vocês gostaram? Pois logo mais eu vou dar reforço. E nomeou mais uma leva enorme de títulos de nobreza. O título ficou sem valor nenhum. Ser conde, ou ser duque, ou ser príncipe era zero. Ele substituiu a velha nobreza por uma nova nobreza. Porque se só destruísse a antiga nobreza, ficava um vazio. Só é destruído o que é substituído. Alguém que perde os dentes, ficar sem dentes fica notável. Se põe dentadura postiça, faz esquecer os antigos dentes e faz esquecer que o fulano é banguela. Afinal, a pessoa se acostuma com a nova imagem. Não sei se entenderam. Só está verdadeiramente destruído, esquecido aquilo que é substituído. Nova missa de Paulo VI. A verdadeira missa só é destruída se ela for substituída. Foi o que fez Paulo VI, aplicando o princípio napoleônico. Então Napoleão destruiu a nobreza, fundando uma nova nobreza. Ele acabou com a glória dos títulos, fazendo títulos numa quantidade inflacionária enorme. Tudo que é inflacionado perde o valor. Está claro? Mas ele exigiu que a antiga nobreza casasse com a nova, para avacalhar as famílias antigas. Está claro? O Paul Claudel faz na peça Otage, ele trata exatamente disso, que é preciso conspurcar os títulos, fazendo a antiga nobreza verdadeira casar-se com a nova nobreza. Eu estou defendendo a nobreza, mas não tenho nada de nobre. Meu pai era operário, não tenho nada que ver com a nobreza. Mas a nobreza foi uma coisa grande. O padre Comblan, da Teologia da Libertação, importado aqui por Dom Helder Câmara, o padre Comblan tem num livro dele um parágrafo que diz: jamais houve uma classe tão santa quanto a nobreza medieval. E é verdade. Houve nobres muito maus, claro, porque a corrupção do ótimo dá o péssimo. Mas a nobreza é tão valorosa que até os nossos deputados fazem questão de ser chamados de nobre deputado. Se a nobreza fosse de sacripantas, de bandidos, sugadores do povo, eles não queriam ser chamados de nobre deputado. Fazem questão. O tratamento no Brasil é nobre deputado. Como na Itália, é onorevole. Honroso. Aqui não chega tanto, é só nobre. Está entendendo? O Valério Duto não permite passar disso. Mas o fato deles exigir o título de nobre deputado indica que se sabe bem o valor da nobreza, historicamente falando. Claro que houve nobres maus, mas em geral foi gente muito boa. Todos os grandes santos eram de origem nobre. Está claro? Napoleão conspurcou a nobreza. Fazendo uma nova nobreza, ele destruiu a nobreza. Está claro? Dando liberdade para a igreja, ele destruiu a liberdade da igreja.
Fazendo uma monarquia, destruir a monarquia. Fazendo uma falsa nobreza, destruir a nobreza. Ele foi fazendo o contrário da Revolução Francesa na aparência. Na realidade, ele fez o que a Revolução Francesa queria. Houve uma nobre na França, a Duquesa de Chevreuse, que sempre se recusou de ir na corte de Napoleão. Napoleão exigia que ela fosse, porque era uma duquesa de verdade. Ele queria misturar com a nobreza falsa que ele tinha inventado. Ela não ia, ele ameaçou prendê-la, ela acabou indo. Quando ela foi a primeira vez na corte napoleônica, Napoleão quis fazer uma gentileza. Napoleão era um gênio intelectualmente, mas não era um homem fino, era um homem grosseiríssimo, né? Então foi fazer uma gentileza para com ela. Chegou para ela e disse: "Oh, a senhora está aqui hoje presente, que bonita joia a senhora tem, são verdadeiras?" Falou: "Não, não, são falsas, mas para esse lugarzinho aqui chega." Mas para esse lugarzinho aqui são suficientes. Muitos nobres se casaram com a nova nobreza. Misturou-se tudo, destruindo, porque quando se mistura água limpa com água suja, fica tudo sujo. Tá claro? Então eu já vi a substituição da igreja, tá claro? A igreja perseguida por uma igreja favorecida, mas favorecida para ser apodrecida. Uma nova monarquia para destruir a antiga, uma nova nobreza para destruir a verdadeira. O povo, no fim da Revolução Francesa, estava cansado daquela bagunça, queria ordem. Eu disse que a palavra revolução era odiada. Os revolucionários, eu contei, eram perseguidos a paulada nas ruas de Paris, em 1795. A palavra revolução era odiada. O povo compreenderam o que era revolução. Agora se esqueceu de tantos livros falarem das glórias da revolução, da liberdade, igualdade, fraternidade. Nós temos hoje aqui a liberdade, a igualdade e a fraternidade. A fraternidade é que obriga as casas a terem grades assim em todas as janelas. Está claro? A liberdade, na Revolução Francesa, fez a lei dos suspeitos. A pessoa podia ser presa simplesmente por ser denunciada como suspeita de ser contra a Revolução, não de ter feito nada. Era dispensado de inquérito policial se houve crime ou não, era proibido advogado de defesa e só tinha uma pena, guilhotina, em 24 horas. Tá certo? A igualdade criou a tirania de Robespierre, criou os procônsules, os mandatários da convenção, os representantes do povo, que massacraram a valer. O capricho deles matava centenas. Carria em Nantes afogou centenas e centenas de pessoas por noite. Tá certo? Não há tempo de contar isso agora. O povo estava farto daquela bagunça, o povo queria ordem. Napoleão prometeu ordem. Vocês querem ordem? Vai ter ordem. E fez a ordem. Há duas maneiras de fazer ordem. Uma maneira correta é pondo todas as coisas no seu lugar, dando para cada um o que tem direito e fazendo cada um cumprir o dever. Assim, num colégio, quando é que existe ordem? Existe ordem quando todo mundo cumpre com o dever. Os professores dão aula e recebem um salário condizente. Os alunos estudam, tá certo? E fazem os deveres condizentes, recebendo a instrução que tem direito. Quando cada um tem no seu lugar, o aluno no lugar de aluno, o professor no lugar de professor, o diretor no lugar de professor, cada um cumprindo com o dever e recebendo o que tem direito, em honra e em salário, aí nós temos as coisas, cada um no seu lugar tem ordem. Outra maneira de fazer ordem, como Mussolini, por exemplo, que era professor primário, fazia ordem. Mussolini era um palhaço. Quando ele se formou professor, ele foi dar aula num coleginho e não conseguia manter ordem numa classe de 30 alunos. Então ele ia para a classe, levando os bolsos cheios de bombons e balas. Quando o aluno falava, tinha um bombom na boca do aluno. Então subornava os alunos a bombons e balas. Está entendendo, não? Depois ele vai tentar fazer a ordem na Itália, a paulada e óleo de rícino. Está claro ou não? Então um purgante violentíssimo, obrigando a pessoa a sofrer e espancando e matando. Pode-se fazer a ordem ou pela colocação das coisas no seu lugar
e dando recompensa justa a quem trabalhou justamente. Isso que é ordem. Mas pode-se pôr uma ordem aparente com metralhadora numa classe de alunos. Silêncio. Fica todo mundo quietinho. Ninguém dá um pio, ninguém dá um pio. Com a metralhadora pronta para tossir, ninguém dá um pio. Ou então pode-se fazer, soltar um gás que adormece os alunos, fica aquela paz na aula. O diretor, olha que professor efetivo, todo mundo dormindo. Tá claro? Há duas maneiras de fazer a ordem. A ordem justa é colocando cada coisa no lugar, obrigando cada um a fazer o que deve e recebendo o que tem direito. Outra é a ordem pelo terror, a ordem da morte, a ordem do cemitério, que é a ordem do Stalin, a ordem de Auschwitz, a ordem socialista, a ordem do Fidel Castro, a ordem de Napoleão. A França queria ordem, ele ia pôr ordem. Só ia ter 10 jornais. Liberdade de imprensa. Artigo de fundo, um só. Ele, Napoleão, escreveu o artigo de fundo. Claro, não. Então, todos os jornais diziam a mesma coisa. Ele tinha escrito. Tá claro? Ele controlou o ensino. Ordem completa. Então ele fez uma nova carga horária. Tirou história. Então, um dos professores lá da Secretaria de Educação daquele tempo lá, mas o senhor está tirando aula de história, o senhor não acha história importante? Claro que é importante, importantíssima. E por que o senhor tira? Porque é importante. Falou, como? Claro, se estudar história, saberão comparar o meu governo com os anteriores, estou perdido. Então nada de história. Claro, pouquíssimas aulas de história, evidente. Ensinando tolices. Ensinando slogans. A Idade Média, a Idade das Trevas, o Galileu Galilei disse que a Terra se movia, todas essas mentiras aí, tá claro? A Inquisição, toda essa pataquada para encher as cabeças de geleia intelectual. Tá entendendo, não? É para acabar com o ensino de história. Napoleão dizia, se eu olhar o relógio, eu sei que problema de matemática toda a França está resolvendo agora. Ou que exercício de latim está fazendo. Porque ele tinha o controle de todos os exercícios de toda a matéria ensinada. Vocês se entenderam? Ele transformou a França num quartel. A grande produção da França no tempo dele é a indústria de muletas, né? Que eu tinha de aleijado de guerra, coisa enorme. A maior produção de muletas da história. Mas então uma ordem estrita. Saiu da linha, quando desaparecia. Não era guilhotinado em praça pública. Adeus. Cadê fulano? Tudo em ordem. Ele matou na guilhotina o Cadudal em 1804 diante de Notre Dame, tá claro? Mas ele não gostava disso, não. Fuzilamentos à noite. Pouca gente, não sai no jornal. Então, uma ditadura real. Ele fez câmaras de deputados. Até fez duas. Uma discutia os projetos de lei, mas não podia votar. Outra votava, não podia discutir. E só podia discutir projetos dele. Ninguém podia apresentar projeto nenhum. Então, quem discute, quem não vota. Quem vota, não discute e ninguém projeta. Só ele. Quer dizer, não havia liberdade nenhuma, era uma ordem tirânica. Está claro ou não? Era uma ordem aparente. E o povo, acostumado com a desordem, a anarquia da Revolução Francesa, viu Napoleão o homem de pulso, que punha tudo nos lugares certos. Está claro? Então, ele substituiu a verdadeira ordem pela ordem da força, pela ordem da violência. Então, pela paz do cemitério, ninguém reclama. Os mortos não falam. Está claro? Ele amordaçou a França. Havia silêncio. Está claro? Não? Napoleão foi o grande substituto da Revolução Francesa. O que a Revolução Francesa fracassou? A destruição da Igreja Católica. O que ela fracassou? Acabar com as monarquias. O que ela fracassou? Acabar com a nobreza. O que ela fracassou? Fazer anarquia. Napoleão conseguiu fazer com outro método. Está claro? Ele dando liberdade para a Igreja, fazendo um clero morno, ele destruiu toda a resistência católica, fez nascer o liberalismo católico, casou
a fé católica com a doutrina revolucionária. Ele se substituiu ao monarca, tá claro não? O que a revolução não conseguiu fazer, acabar com a monarquia, que o povo queria a volta do rei, ele conseguiu, substituindo o rei verdadeiro por um falso, ele mesmo. O povo queria a nobreza, ele fez uma falsa nobreza. O povo queria a ordem, ele fez uma falsa ordem. Por isso ele tinha razão de dizer, eu sou a Revolução Francesa. Quando os livros apresentam Napoleão como o oposto da Revolução, eles estão caindo num conto do vigário. Napoleão é a Revolução Francesa. É a Revolução Francesa a cavalo, sem guilhotina, mas com a ditadura na mão. Tudo bem? Então era essa a explicação. Alguém tem alguma questão mais? Tudo bem? Então fica dada mais essa aula. Vamos ver se saiu bem. Vamos rezar então? Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, Filho convosco, sois vós as mulheres, teu fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Auxílio dos cristãos. Sagrado Coração de Jesus, tem piedade de nós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Dixit, Dominus, Domino, Dixit, Dixit, Dominus, Domino, meo, Dixit, 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 Dominus, Dixit, Domino, meo. Dixit, 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 Domino, Dixit, Domino, meo, Domino, meo, Dixit, 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 Domino, meo, Dixit, Domino, meo, Dixit, Dixit. Dixit, Dominus, Domino, Dixit, 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 Dixit,